Boa noite aos participantes aí do nosso 14º Fórum Jurídico. Que beleza, hein? Sexta-feira, com essa turma toda aí logada no nosso canal do Unipan do YouTube. Olha, nós estamos aí muito honrados de, durante essa semana, participar com os nossos alunos desse Fórum Jurídico, mas também foi muito gratificante receber o carinho de alunos e profissionais de outras instituições que conheceram o nosso ambiente acadêmico, que conheceram um pouquinho do nosso curso. Olha, seja no regime presencial ou nesse regime remoto letivo durante o período da pandemia, é dessa maneira que nós trabalhamos aqui no Unipan, no curso de Direito, tá certo? Olha, eu quero dar um spoiler aqui para vocês, vou dar um spoiler. Vi algumas pessoas aí no tempo que eu tive aqui de dar uma olhada no chat, eu vi algumas pessoas perguntando quando que vai ser o próximo evento, e eu já falo que os professores do curso de Direito do Unipan já estão planejando a tradicional Semana da Pesquisa Jurídica. Essa Semana da Pesquisa Jurídica ocorre no segundo semestre de todo o ano e terá muitas novidades esse ano. Então, aguardem aí, dei esse spoiler para vocês aí. Daqui a alguns dias a gente já começa a divulgar a nossa Semana da Pesquisa Jurídica. Pessoal, ao final das palestras, nós teremos o sorteio de muitas obras, né, inclusive livros do Dr. Cássio Scarpinella Bueno e de outros renomados autores, e também brindes do Boticário. Então, fiquem conosco aí até o final, já que temos aí um sorteio de várias obras aí ao final da transmissão. Que pena que já estamos chegando ao final deste grandioso Fórum Jurídico. Foram mais de 2.216 inscrições e até amanhã de hoje, as transmissões ao vivo alcançaram 25.540 visualizações. Olha, essas transmissões ainda nem foram colocadas no canal do YouTube de forma gravada. Só no ao vivo a gente já alcançou 25.540 visualizações. Estamos muito felizes aqui no Unipan, né, da aceitação que teve o nosso Fórum Jurídico nesse formato virtual, nesse formato remoto. E para encerrarmos com chave de ouro, teremos uma palestra que será ministrada pelo eminente processualista, Dr. Cássio Scarpinella Bueno, autor das obras adotadas da bibliografia básica de todas as disciplinas de Direito Processual Civil do curso de Direito do Unipan. Inclusive, cada aluno dessas disciplinas aqui de Direito Processual do Unipan recebeu um exemplar da obra dele, né, no início desse semestre, nos outros semestres, em decorrência da parceria do Unipan com a Saraiva Educação. Então, o Dr. Cássio Scarpinella Bueno, ele é advogado formado pela Faculdade de Direito da PUC, São Paulo, instituição na qual ele obteve os títulos de mestre, doutor e livre docente em Direito Processual Civil, né, todos com nota máxima, e essa universidade, a PUC São Paulo, é onde ele exerce as funções de professor doutor de Direito Processual Civil, nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Foi professor visitante na Universidade de Columbia, em Nova York, no ano acadêmico de 2000. É o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e membro da Associação Internacional de Direito Processual. Dr. Cássio também integrou a comissão revisora do anteprojeto do novo Código de Processo Civil, seja no Senado Federal, seja nos encontros de trabalho de juristas junto à Câmara dos Deputados. E também integra a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto da nova Lei de Improbidade Administrativa. É autor de 22 livros e já escreveu mais de 90 livros em coautoria, tendo também publicado mais de 90 artigos científicos, alguns publicados em revistas estrangeiras. Então, com vocês, para poder encerrar com chave de ouro, para poder completar esse time de notáveis processualistas que prestigiaram o 14º Fórum Jurídico, eu convido o Dr. Cássio Scarpinella Bueno para tratar do tema Método de Solução de Conflitos Repetitivos e o Direito Jurisprudencial. Com a palavra, Dr. Cássio Scarpinella Bueno.
Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Professor Alexandre, muito obrigado pelo honroso convite. Para mim é um privilégio estar com todos vocês na Unipan, nesse 14º Congresso. Só lamento não ser presencial, mas te cumprimento a instituição pela a iniciativa de manter o Congresso tradicional, ainda que no ambiente virtual, né, ainda que à distância, né, e quem sabe, muito em breve, possamos estar juntos aí para pessoalmente nos conhecermos nesse 14º Fórum Jurídico. Te agradeço aí pelas palavras, pelo convite, pela oportunidade. Saúdo a todos e a todas esse público maravilhoso aí que vocês conseguiram ao longo da semana acolher e espero fazer jus aí às suas palavras, né? Fazer jus aí, fechar com uma chave de ouro, enfim. E é um tema realmente muito interessante, um tema bastante novo, bastante importante, seja na perspectiva do estudante de direito, seja na perspectiva do profissional do direito, esse método, enfim, esse tema que foi me entregue, me confiado, os métodos de solução de conflitos repetitivos e o direito jurisprudencial, né? Então, eu começo falando o seguinte, o CPC de 2015, o CPC novo, o CPC que se encontra em vigor, então, há 4 anos, ele tem, essa é a grande verdade, algumas ideias muito claras, né? Para aquilo que nos interessa, o CPC ele aposta muito mais do que o código anterior já o fazia, mesmo do Código de 73 na sua origem, né? Muito naquilo que a gente vai chamar, então, aqui, em homenagem ao tema da palestra, de direito jurisprudencial, né? O Código, ele elege esse direito jurisprudencial como um verdadeiro método de trabalho para os litígios repetitivos, para os casos repetitivos. Muito claro isso, o anteprojeto do Código, o anteprojeto que foi elaborado pela Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, hoje o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, na verdade, até presidente em exercício, né, do Supremo Tribunal Federal, nesses dias, né, diante do afastamento por motivos de saúde do presidente, o ministro Dias Toffoli, e que teve como relatora geral esse anteprojeto a professora Tereza Arruda Alvim, professora querida amiga da PUC de São Paulo. E quando a gente lê a exposição de motivos, algumas ideias ficam muito claras, inclusive esta. Olha, não faz sentido que nós tenhamos 10, 20, 100 mil casos basicamente iguais, tratando basicamente do mesmo problema, vamos até dar um problema da atualidade, um problema em relação ao plano de saúde e cobertura de tratamento por causa do Covid-19, né? E que tenhamos nesses 10, 20, 100 mil casos a possibilidade de soluções diferentes, onde fica a isonomia, onde fica a segurança jurídica, onde fica a previsibilidade. Então, o Código, desde o seu nascedouro, ele se preocupa em estabelecer, então, diretrizes jurisprudenciais para que, uma vez que se tome uma decisão sobre um desses casos, por exemplo, o plano de saúde deve custear todas e quaisquer despesas em relação à Covid-19, seja um plano velho, seja um plano novo, seja idoso, super idoso ou não idoso, deve custear, fixou esse entendimento deve ser, enfim, aplicado casos abaixo. Então, é o que eu até chamo em apostas, né? O CPC aposta nisso, em última análise, não só para viabilizar o cumprimento da isonomia, mas também da segurança, também da previsibilidade, e isso é importante dizer, que o Código em nenhum momento esconde isso, para reduzir o estoque de processos. Essa é uma grande verdade. Então, reduzir um número absurdo de processos que existe no Brasil, e para quem tiver interesse, vale a pena consultar o site do CNJ, mesmo dos tribunais, mas o CNJ, o Justiça em Números, são pesquisas muito interessantes de ver, assim, o absurdo do número de processos que existem no Brasil. Lógico, isso é tema para uma outra palestra, podíamos, né, tirar uma gordura desse Justiça em Números, né, certas constatações, mas, grosso modo, é isso, né? A gente tem aqui no Brasil
diferentemente até da pesquisa que eu fiz como professor visitante lá de Nova York, tal, mencionado aí no meu currículo muito gentilmente pelo professor Alexandre, mas a gente tem muito acesso individual à justiça. É diferente, por exemplo, do que ocorre enormemente nos Estados Unidos, que se dá muito acesso coletivo à justiça. Aqui, para nós, brasileiros, o acesso coletivo é dado por associações, Ministério Público, OAB, Defensoria, mas não individualmente, coisa que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, se dá mais. Aliás, uma tentativa de acesso coletivo à justiça, mas a partir de ações individuais, que foi introduzida no Código de Processo Civil, foi vetada pela, então, presidente da República, Dilma Rousseff. Um dos vários dispositivos vetado pela, então, presidente da República, porque se entendeu que era, enfim, contrário a vários princípios constitucionais. Então, isso é interessante, sobre o nosso tema, ter presente o artigo 928 do Código de Processo Civil. O 928 do Código de Processo Civil diz, olha, para lidar com litigância repetitiva, o Código chama de casos repetitivos, existem duas técnicas principais. Uma, que tem um nome totalmente novo para nós, não é uma maior novidade do Código, mas é uma evolução muito grande de um instituto anterior que a gente já conhecia e que o Código atual chama de incidente de resolução de demanda repetitiva, IRDR, e o outro, a outra técnica, o outro método de solução de conflitos repetitivos, desse litígio repetitivo, é um desenvolvimento também muito grande de algo que o Código anterior já possuía e que havia sido objeto das reformas mais recentes do Código de 73, que são os recursos extraordinários e especiais repetitivos. Então, o artigo 928, ele trabalha com isso. Olha, existem duas técnicas voltadas para lidar com os processos repetitivos. O IRDR, os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Mas é interessante verificar que o Código conhece outras formas de lidar com isso, e outras formas importantes para aquilo que a gente vai lidar, o próprio nome da palestra vai nessa linha, com o direito jurisprudencial. Então, existe lá um incidente de assunção de competência, do artigo 947 do Código, e é muito claro isso na leitura do próprio artigo 947, ele não é uma técnica que é predestinada a lidar com processos repetitivos, mas nem por isso ele não é uma técnica importante dentro do direito jurisprudencial, embora de uma forma menos clara, o Código também trabalha muito com a ideia de súmulas dos tribunais. Aliás, a tradição do direito jurisprudencial brasileiro é muito nessa linhagem de súmulas, né? Desde os anos 1960, sabemos disso, o Supremo Tribunal Federal edita súmulas. De 2004 para cá, edita súmulas vinculantes. O Superior Tribunal de Justiça edita súmulas, os tribunais de justiça editam súmulas, os tribunais regionais federais editam súmulas, e essas súmulas, como nós sabemos, servem como guias, como nortes da interpretação das várias questões jurídicas. Então, o que eu digo, o Código, às vezes, é muito claro, o 928 é muito claro com relação a quais são as técnicas predispostas para lidar com a litigiosidade de massa, né, os litígios repetitivos, e é pouco claro com esses outros mecanismos que, bem ou mal, menos ou mais, acabam servindo a mesma finalidade também. Tá? Eu trago aqui uma palavra apenas sobre, até usando a nomenclatura da nossa intervenção aqui, o direito jurisprudencial. Esse tema que a gente trata aqui, ele pode ser chamado, e eu particularmente gosto de chamar, e prefiro, de direito jurisprudencial, mas muitos colegas chamam de precedentes, muitos colegas chamam de uma influência do common law no direito brasileiro, enfim, podíamos ficar horas aqui discutindo qual é a melhor nomenclatura. Particularmente, acredito que direito jurisprudencial é uma boa nomenclatura, é uma expressão adequada, é uma expressão que se entende bem no direito brasileiro, na tradição do direito brasileiro, que é de civil law. Nós, na verdade, temos como fonte primária do direito a lei posta, a lei legislada. Aliás,
somos um país que se caracteriza por uma enorme inflação legislativa, né? Nesses tempos de pandemia, aliás, não se passa um dia sem ter uma medida provisória, sem ter uma lei, sem ter um decreto, sem ter uma resolução do CNJ, quer dizer, a fonte normativa ela é escrita, né? Embora ela seja aplicada, interpretada, discutida e gera o que a gente chama, grosso modo, de jurisprudência. Então, essa expressão direito jurisprudencial me parece muito interessante. E esse direito jurisprudencial, ao meu ver, ele merece ser interpretado no Código justamente dentro dessa finalidade, uma técnica, ou sendo uma técnica para lidar com os litígios repetitivos, como métodos de solução de conflitos repetitivos, muito a partir daquilo que o 926 e o 927 do Código de Processo Civil reservam para nós. O 926, ele estabelece aquilo que eu destaquei, que é o sonho da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto. Vamos perseguir a isonomia, vamos, né, criar condições de uma verdadeira isonomia, uma segurança jurídica, uma previsibilidade, que é o que está lá no 926 caput, né? A estabilidade da jurisprudência, a integridade da jurisprudência, a coerência da jurisprudência, né? E o 926 mesmo, ele chega a falar claramente de súmulas, né, para o alcance, para o atingimento dessa finalidade. Mas mais importante para nós, dentro dessa lógica de métodos de solução de conflitos repetitivos, é o 927. O artigo 927, que é, sem dúvida alguma, um dispositivo absolutamente nuclear, fundamental para essa nossa temática. E não por acaso é, sem exagero nenhum, isso é fato, um dos artigos mais discutidos, mais debatidos, mais controvertidos, sobre o que mais se escreveu até hoje, nesses 4 anos de vigência do Código, 5 anos, né, de publicação, 4 anos de vigência em livros, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusão de curso, enfim, monografias de especialização, artigos científicos, etc. E tal. O 927, ele diz lá que os juízes e os tribunais observarão, guardemos essa palavra, observarão, imperativo ou afirmativo, né, as decisões que o Supremo Tribunal Federal profere no ambiente do controle concentrado da constitucionalidade, além das suas súmulas vinculantes, os incisos 1 e 2. O inciso 3 faz menção a 3 dos institutos já mencionados aqui, o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demanda repetitiva e os recursos repetitivos. Por isso que eu digo, o IAC, o IRDR e os recursos repetitivos, embora tenham lá pressupostos, né, muito específicos, né, de procedibilidade, mas eles convergem por uma mesma finalidade, e naquilo que estamos falando aqui hoje, nessa noite, na Unipam, servem rigorosamente para a mesma finalidade. O inciso 4 fala das súmulas do Supremo e do STJ. Aqui é interessante, se a gente for levar a ferro e fogo, está escrito lá, as súmulas do Supremo sobre teses constitucionais, sobre matéria constitucional, e as súmulas do STJ sobre matéria infraconstitucional, e o inciso 5, que é um inciso genérico, interessante, que fala também que os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estão vinculados. Um incidente de arguição de inconstitucionalidade é uma boa amostra, um bom exemplo disso que nós temos aqui no inciso 5. Os parágrafos do 927 dão algumas dicas sobre a dinâmica, né, sobre os usos desta observância, né, dessas técnicas, né, e eu prefiro falar em indexadores jurisprudenciais, eu explico por quê em seguida, né, e então, a necessidade de fundamentação específica, a possibilidade, ou mais do que a possibilidade, o dever de um juiz, mesmo quando cogitar a aplicação de ofício dessas diretrizes jurisprudenciais, fomentar o debate prévio, no artigo 10, né, a vedação da decisão surpresa. O parágrafo 2º do 927 fala que a alteração desses entendimentos
jurisprudenciais deve ser precedida de audiências públicas. Eu vou até sugerir depois que não é só a alteração, na verdade, é a própria formação desses indexadores jurisprudenciais que deve ser precedida de audiência pública, né? A possibilidade, o parágrafo 3º do 927 fala, a possibilidade de modulação, né? E o STJ tem usado isso muito, o Supremo Tribunal Federal tem usado isso muito, define, né, uma determinada tese jurídica, mas estabelece, olha, vamos usar isto só daqui para frente, não vamos retroagir, até para evitar insegurança jurídica, retroatividade prejudicial. O parágrafo 4º, que faz de tudo para que esses entendimentos jurisprudenciais sejam preservados, né, e por isso a alteração destes entendimentos devem ser adequadamente, especificamente fundamentados. Isso é uma coisa que é muito forte quando se estuda o direito jurisprudencial, sobretudo se se quer usá-lo, né, como método de solução de conflito repetitivo. Não dá para ficar mudando toda hora, né, muito menos quando a gente tem as alterações dos próprios tribunais. Então, muda lá, o ministro 1 sai, agora é o ministro 2, o ministro 3 vem, muda toda a jurisprudência. Isso é muito complexo, gera muita insegurança. Em suma, é um efeito colateral que o próprio Código quer combater a toda hora. E o parágrafo 5º, que é muito interessante, que é a determinação da publicidade devidamente organizada desses precedentes. A esse respeito, até, eu não sei se os colegas que nos assistem prestigiam esse 14º Fórum Jurídico da Unipam, conhecem, devem conhecer, mas vale a pena falar da iniciativa da ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, de disponibilizar um verdadeiro índice dessa jurisprudência em termos de tribunais brasileiros, gratuitamente pela internet. É o Corpus 927, iniciativa absolutamente magnífica, digna de todos os cumprimentos e elogios da ENFAM. Então, vale a pena consultar depois, Corpus 927, no site da ENFAM. E aí vem uma questão muito interessante, né? As verdadeiras aplicações, né, desses indexadores jurisprudenciais. Não vou discutir, não temos tempo para isso no bom sentido, né? Quer dizer, seria um prazer discutir, eventualmente vem alguma questão nesse sentido, mas uma questão que muita gente discute e temos que ter presente, né? Vamos nos ocupar com outras questões, mas sobre se estamos ou não diante de efeitos vinculantes. Essa é uma discussão importante. Quer dizer, a lei, o Código de Processo Civil, poderia vincular, né, poderia determinar entendimentos vinculantes para os demais órgãos jurisdicionais, ou só a Constituição poderia fazer? Essa é uma questão bastante interessante, uma vez que, e particularmente eu vou muito nessa linha, veja, para súmulas do Supremo Tribunal Federal ganharem o status de súmulas vinculantes, se fez uma emenda à Constituição, a emenda 45 de 2004. Será que, passados pouco mais de 10 anos, uma emenda à Constituição para esta finalidade seria desnecessária? Então, apenas para ter presente. Diria até, é por isso que o 927 usa a palavra, o verbo imperativo, observarão, e não usa lá, estarão vinculados. Tal. É engraçado até ver o código, ele até deixa escapar, num momento só, um artigozinho só, a palavrinha vinculante, que é uma palavra antipática, politicamente antipática, que é lá quando diz, quando regula, quando disciplina o incidente de assunção de competência. Lá no artigo 947, parágrafo 3º, lá, e ao meu ver, por erro de revisão, simplesmente por isso, por erro de revisão, esqueceram de tirar a palavrinha antipática, vinculante, coisa que no 927 não, observarão, né? Enfim, o fato, vinculante ou não, isso é importante dizer, o direito jurisprudencial deve ser levado a sério, né? Assim como a lei deve ser levada a sério, por uma razão. O direito jurisprudencial, para nós, de tradição da civil law, não é nada mais do que a lei devidamente digerida e aplicada pelo Poder Judiciário em casos concretos.
É exatamente o que a gente faz todo dia, inclusive na faculdade, quando a gente está lá discutindo com o nosso professor, com a nossa professora, uma determinada questão jurídica, enfim, pode rescindir o contrato por causa da pandemia, não pode rescindir o contrato por causa da pandemia, é força maior, é fato do príncipe, indeniza, não indeniza, etc. A medida provisória é constitucional, é inconstitucional, até que ponto que vai a interferência do judiciário na economia do contrato, até que ponto que não vai. Essas discussões intrínsecas para nós, desde o nosso primeiro semestre dos nossos cursos de direito, e que amanhã vão ser o nosso dia a dia, como advogado privado, advogado público, membro da Defensoria Pública, membro do Ministério Público e magistrados, tanto no plano estadual como no plano federal, né? Então, a ideia é, se eu tenho uma diretriz interpretativa fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nós temos que observá-la. Temos que observá-la. Se uma lei dá ensejo a 2, 3, 4 interpretações, e o STJ diz que daquelas 4 interpretações, a mais adequada é a número 3, é a terceira interpretação, é a terceira corrente hermenêutica, eu devo observar a terceira corrente. Lógico que podemos ter as nossas reservas, ter as nossas discordâncias, até porque o direito vai evoluir e vai se aperfeiçoar por causa dessas discordâncias. Então, o voto vencido é importante, né? O advogado debater sobre a aplicação daquele entendimento no caso concreto, eventualmente até para dizer, olha, meu caso concreto tem uma peculiaridade, não é para aplicar. Tudo isso é fundamental, ninguém diz que não, mas fundamentalmente, né? É como se você tem a lei diz 18 anos é a maioridade penal. É como se dissesse, a tese fixada pelo STJ diz lá, x é igual a 2. Eu tenho que aplicar, x é igual a 2. Eu vou fomentar como eu aplico. O caso é o mesmo, é idêntico, há alguma peculiaridade, mas fundamentalmente x é igual a 2, no meu caso também. Porque aí é o que o 926 fala. Isso é a previsibilidade, isto é a estabilidade, isto é a integridade, isto é, em última análise, a isonomia. Tratar, né, as pessoas de maneira igual, as pessoas que estão em situações iguais de maneira igual. E o que é importante, ao meu ver, no código, bem na linha do nosso tema, em suma, estudar o direito jurisprudencial como método de solução de conflito repetitivo, é justamente entender esse artigo 927 e todas as técnicas por ele mencionadas, não apenas o IRDR e os recursos repetitivos, também o IRDR e os recursos repetitivos, como verdadeiros indexadores jurisprudenciais. Então, o que eu trago aqui é justamente uma leitura sistemática do Código, onde a existência de uma tese fixada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, em sede de incidente de assunção de competência, ou em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva, ou uma súmula do Tribunal de Minas, ou um julgamento do STJ em sede de recurso especial repetitivo, ou um julgamento no Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário repetitivo, que, lógico, pressupõe repercussão geral. Se não houvesse repercussão geral, o Supremo não julgaria recurso extraordinário nenhum, repetitivo ou não repetitivo, ou uma súmula do Supremo, uma súmula vinculante do Supremo. Tudo isso cria, essa é a grande verdade. Eu acho que essa é a lógica do Código de Processo naquilo que nos interessa. É uma verdadeira indexação de trabalho. Então, há vários dispositivos do Código que indexam a atividade jurisdicional, acarretando mudanças importantes de procedimento, quando existe tese fixada de acordo com o artigo 927. Foi o que eu disse. A tese fixada no IAC, no IRDR, no recurso repetitivo, na súmula, todas essas figuras muito diferentes entre si, falei, repito, e não estou dizendo o contrário, são diferentes, mas que, naquilo que nos interessa hoje, servem, né, como técnicas, como métodos para resolver conflitos repetitivos. Então, eu tenho lá vários casos, esses vários casos vão chegando aos tribunais, os tribunais selecionam 1, 2 desses vários casos, fixam
uma determinada tese, e essa tese sobre aquela situação de fato deve ser observada em casos similares. Então, essa indexação ela vai ocorrer para concessão da tutela provisória da evidência, artigo 311, inciso 2, para justificar a improcedência liminar do pedido, o indeferimento da petição inicial pela improcedência liminar do pedido, artigo 332, para dispensar a remessa necessária, uma sentença proferida contra a Fazenda, dependendo do fundamento dela, dispensa a remessa necessária, artigo 496, parágrafo 4º, para dispensa de caução no cumprimento provisório da sentença, artigo 521, inciso 4, justificando a atuação monocrática dos relatores no âmbito dos tribunais, seja para conceder ou dar provimento, seja para negar provimento a recursos, causas ordinárias, artigo 932, incisos 4 e 5, para o julgamento monocrático de conflito de competência, 955, parágrafo único, para justificar o cabimento da reclamação, artigo 988, que é um acesso diferenciado aos próprios tribunais, para verificar a observância, né, a efetiva observância às suas teses, e até mesmo, e aí especificamente para os recursos extraordinários, especiais repetitivos, a possibilidade da desistência da ação. Lógico, se a gente pega o artigo 927 e pega esses vários dispositivos mencionados, o 932, o 1040, o 496, o 521, etc., 311, né? A gente vai ver que não há uma correspondência rígida entre os tipos, entre os métodos, ou, como eu prefiro, técnicas previstas no 927 e as remissões que são feitas lá nesses demais artigos mencionados, 311, 496, 521 e etc. Isso é verdade. Mas qual é a minha proposta aqui? Justifico isso, enfim, longamente por escrito em outros trabalhos tal. Mas aqui é a versão curta, a versão ao vivo aqui, para nessa noite de sexta-feira, que muito me dá prazer estar falando para vocês. Mas qual é a versão curta? É uma leitura sistemática, porque não há lógica nenhuma no código, com devido respeito de quem se esforça para identificar qual é essa lógica. Eu não vejo lógica nenhuma a não ser esta. São técnicas muito diferentes entre si, mas que, na verdade, selam, né, a sorte do procedimento, encurtam, atalham o procedimento justamente a partir de casos repetitivos, a partir de uma litigância de massa, justamente para evitar desperdício de atividade jurisdicional. Ao meu ver, é essa a grande ideia que está por trás do código, naquilo, lógico, que diz respeito ao nosso tema. E aí entra, aí está, mesmo aquilo que não é predisposto para ser caso repetitivo, como é o caso do IAC. Então, mesmo que o incidente de assunção de competência, em rigor, né, analisando a literalidade da sua previsão lá no código, no artigo 947, ele não é propriamente uma técnica voltada à solução de conflitos repetitivos, mas ele, no fundo, quer evitar que haja casos repetitivos, que haja conflitos repetitivos. Então, eu chego até a dizer, o IAC ele tem um viés preventivo em relação a estes conflitos repetitivos, e é por isso que ele deve ser usado também como indexador jurisprudencial. E aí eu ainda destaco, né, veja, a motivação das decisões judiciais, o 927, desculpa, parágrafo 1º já dizia isso claro, mas eu reitero agora, olhando o próprio artigo 489 do Código de Processo, é um artigo muito importante do Código de Processo, 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6. No fundo, o juiz tem que levar em conta esses indexadores jurisprudenciais, a tese fixada no IAC, no IRDR, a tese fixada no repetitivo pela STJ, súmula do Supremo, etc. Mas vejam, quando eu digo tem que levar em conta, não é observar cegamente. Tem que dizer, olha, eu sei que existe a tese e eu aplico no caso concreto pelo seguinte, tem que motivar, tem que justificar. E pode acontecer
eu sei que tem a tese, mas eu não aplico no caso concreto, porque aqui eu tenho uma situação de fato diferente, né? Eu tenho aqui uma distinção de fato. Eu tenho uma peculiaridade de fato que justifica a não aplicação. Como seria? Eu deixo de aplicar essa lei, porque essa lei é para pessoas com mais de 80 anos. No caso concreto, eu tenho menos de 80 anos, eu aplico outra lei. É esse o pensamento. Esta lei é para quem tem mais de 18 anos, é uma maioridade penal. Aqui eu tenho, infelizmente, jovens infratores com menos de 18. Eu não aplico o Código Penal, eu aplico o ECA. É isso, esse é o pensamento. Então, essa necessidade de fundamentação é importante. E o Código é tão cioso disso, ele torna essa motivação, esse diálogo judicial, com base nos precedentes, nos indexadores, nas teses, como vocês queiram chamar, o nome, repito, que falei de início, é o menos importante, que o Código, lá no artigo 1022, parágrafo único, inciso 1, ele qualifica essa omissão das decisões judiciais, né? essa falta de diálogo com os indexadores jurisprudenciais para fins de embargo de declaração. Então, toda vez que houver um indexador jurisprudencial e a decisão é omissa em relação à sua consideração, seja para aplicar, seja para não aplicar, é omissa, deixa de levar em conta, cabem embargos de declaração para suprir essa omissão, então, que eu vou chamar de omissão qualificada. Agora, lógico, é muito fácil falar, o juiz tem que fundamentar nesse sentido, isso é certo, certo. E quando ele não leva em conta, cabe embargo de declaração para suprir a omissão, certo, certo. 489, parágrafo 1º, 5 e 6, 1022, parágrafo único, inciso 1, certíssimo. Mas também é certo, gente, aí é que está. E eu, como advogado, na minha petição inicial, eu, como advogado, na minha contestação, ou como membro do Ministério Público, como membro da Defensoria Pública, eu vou trazer essa discussão à tona. Não é? Eu tenho o ônus de trazer isso à tona. Até para justificar que se aplica, e se aplica, eu quero, então, o mesmo resultado para o meu caso concreto, ou para dizer, olha, por favor, senhor juiz, cuidado, não se deixe levar pela tese número 999, fixada pelo STJ, porque o caso aqui é diferente. O caso aqui tem peculiaridades, Vossa Excelência deve observar as peculiaridades, por favor, não aplique a tese 999, porque a aplicação será indevida. Grosso modo, é como se estivesse aplicando a lei errada para o nosso caso, né? Então, tem também esse lado, né? Aliás, em termos de cooperação, né, o artigo 6º do Código, importante, artigo 6º, de múltiplas possibilidades, uma delas é essa. Eu levanto para ouvir, levanto a tese, levanto a discussão para ouvir, então, em seguida, à luz do contraditório, a resposta judicial, pelo sim e pelo não. E também enfatizo, gente, é um tema que me é muito caro, enfim, em virtude das minhas pesquisas acadêmicas, até de uma tese, a minha tese de livre docência, que eu tive o privilégio de defender na PUC de São Paulo em 2005, há 15 anos atrás, então, sobre o amicus curiae, né? E, enfim, um trabalho bastante interessante, me dediquei muito àquilo, e até hoje me dedico ao amicus curiae. E dentro do amicus curiae, dentro da tese, depois da versão comercial da tese, chegou a 3 edições pela nossa editora Saraiva, aqui já mencionada pelo professor Alexandre, etc. Tal, mas eu sempre dei muita importância, e falando em termos de amicus curiae, ao processo de formação do direito jurisprudencial. Então, é aquilo que eu falei do 927. O que o 927 fala em termos de realização de audiência pública para alteração do direito jurisprudencial, das teses, dos indexadores já firmados, já formados, né, o parágrafo 2º do 927, deve ser generalizado. É uma decorrência direta daquilo que eu chamo de modelo constitucional do direito processual civil. É uma decorrência direta do princípio do contraditório, compreendido como deve ser como direito fundamental, de participar da decisão. Seja uma decisão que diga respeito apenas e exclusivamente ao nosso processo, modelo de processo individual, Caio versus Tício, não é assim? Seja, e mais ainda, porque esse é o desenvolvimento do amicus curiae no direito inglês e no direito norte-americano multissecularmente. É naqueles casos em que, a partir do que se decide naquele caso concreto,
vai se surtir efeitos, sejam vinculantes, sejam só observantes, como diz lá o 927 Caput, para os demais processos. Então, esse processo de formação das teses jurídicas, IAC, IRDR, recursos repetitivos, etc., é absolutamente indispensável. Nesse particular, aliás, com a devida vênia, nós temos ainda menos experiência do que nós já deveríamos ter 4 anos, né, após 4 anos de vigência do CPC. Mas há iniciativas importantes, e o que se vê muito na prática são as iniciativas, né, os próprios entes, as associações, a OAB, enfim, as outras associações de advogados, tá? Enfim, ONGs, terceiro setor, até agências reguladoras, autarquias, administração indireta, em suma, intervindo, muitas vezes, espontaneamente, independentemente de uma convocação específica, naquela discussão inaugurada no TJ, no TRF, no STJ, no STF, que vai redundar na fixação de uma tese, né? Então, esse é um papel interessante do amicus curiae, é um papel interessante das audiências públicas. O Supremo realiza muitas audiências públicas, eu acho que é uma iniciativa muito importante, e que, um outro ponto também que me preocupa desde lá, e que venho ainda hoje desenvolvendo, aperfeiçoando e enfatizando, é absolutamente indispensável verificar a paridade de armas, né? Isto é, vamos ter lá 2 falando em favor no meio ambiente, mas a favor, teremos lá 2, pelo menos, temos 2 a favor, 2 contra, falando mais de interesses econômicos. Eu sei que isso pode ser mal interpretado no momento singular que vivemos, mas sem nenhuma polêmica aqui. É uma questão de república, é uma questão de democracia, onde há 2, há 3, há 4 lados. E aí a questão, os 2, 3, 4 lados têm que ser ouvidos, muito ouvidos, em igualdade de condições, para que o juiz, o desembargador, o ministro decida levando em conta esses 2, 3, 4 lados. Isso é fundamental. Vamos ouvir ótimo, entendi, compreendi, ok. Vamos ouvir o que nega isso. Vamos ouvir, por que não, uma terceira versão. Isso é importante. É isso. Até porque amanhã vem uma súmula, amanhã vem uma tese, não é? Fixada no repetitivo, fixada no IAC, fixada no IRDR, naquela perspectiva de resolver, né, os conflitos repetitivos, mas veja, todos os prós e contras, todas as consequências positivas e negativas da adoção daquela tese, não só para o caso de origem do Caio contra o Tício, mas para os N casos repetitivos, onde se discute fundamentalmente o mesmo fato e a mesma aplicação jurídica, sejam testadas. Essa é a grande verdade. Então, tudo foi levado em consideração. Inclusive, por que não? Bom, é tão drástico isso, naquilo que estava acontecendo, então vamos modular, vamos aplicar isto para os novos casos, vamos aplicar isto a partir desse nosso entendimento e assim vai. Isso é muito importante. E passo para as reflexões finais, justamente para que tenhamos tempo para discussões, seguindo aqui a risca, o professor Alexandre me confirmará isso, mas arrisca as orientações de tempo, para justamente sobrar um tempinho para a gente discutir também depois, né? Vejam, podemos até dizer, então, que esse direito jurisprudencial do Código, muitos dizem isso, eu tenho dito isso já há mais de 10 anos também, poderiam ser muito bem entendidos como precedentes à brasileira, né? Acho muito arriscado só falar que estamos indo em direção ao common law, isso aí eu acho que é menos importante, mas dizer que o Código aposta muito nessa ideia de direito jurisprudencial, e que a gente pode, inclusive, brincar com a nomenclatura, usar a palavra de precedente e abrasileirar isto para os nossos usos, costumes e para a nossa cultura, eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que a gente não precisa sofisticar desnecessariamente. Então, por isso que eu falei, olha, o caso tem uma distinção. Eu não usei a palavra distinguishing, porque não há necessidade nenhuma da gente americanizar, né, ou tornar inglês, common lawizar esse discurso, né?
vamos fazer a distinção. É como, veja, o recurso especial por divergência jurisprudencial, ele pressupõe uma divergência analítica, para discernir as hipóteses, não obstante a solução dada. Então, essas técnicas que nós já conhecíamos devem ser aperfeiçoadas. E aí a postura dos estudantes e dos profissionais em geral, profissionais do direito, lógico, né, estudantes do direito, óbvio, né, tem que mudar. Né? Nós temos que, mais do que nunca, evitar falar em jurisprudência como sinônimo de julgado, qualquer julgado. Então, o STJ hoje decidiu assim, o Tribunal de Justiça de Minas decidiu um caso interessante, olha lá, estão decidindo assim. Isso é uma coisa. E está certo, está válido, continua. Ilustra o nosso pensamento. Agora, outra coisa é dizer, olha, o Tribunal de Justiça de Minas tem lá um incidente de resolução de demanda repetitiva, já julgado, no qual foi fixada a seguinte tese. Essa tese deve ser observada. Lógico, observada para casos que justifiquem a sua aplicação. E não para qualquer caso parecido. Aí é a história. Nós temos que discutir fatos, peculiaridades. Não é pôr a tese no robô, como muita gente sustenta, e esperar que isso reduza o estoque de processos. Não tem mágica. Não tem essa história. Não adianta pôr tese no robô, o robô julgar, se o robô não sabe discernir fato. E para discernir fato, eu preciso de um ser humano olhando página por página do processo físico ou eletrônico em busca de peculiaridades. E quem é que vai levantar essas peculiaridades? Sobretudo se a gente for falar de inteligência artificial e de robô aplicando tese. Quem é que vai realmente dizer, olha, este é um caso diferente, confira as informações e fazer prova dessas distinções? É o advogado, público, privado, é o defensor público, é o membro do MP, submetido ao contraditório, e aí ao crivo judicial. Então, é muito importante que mesmo quem está ainda na faculdade já vá se acostumando, porque esta é uma realidade muito desejada, muito querida pelo Código, como espero tenha conseguido comprovar com essa minha exposição. E repito, o 927 é uma das molas propulsoras, é um dos núcleos disso, né? E que tenhamos, então, né, temos que ter ele bastante presente, né? Ele se espraia para o código. Por isso que eu gosto muito dessa expressão da indexação jurisprudencial, né? Que a tese lá do IRDR, em última análise, vai justificar uma tutela provisória de evidência, vai justificar, em última análise, uma dispensa de caução para o cumprimento provisória, vai justificar a improcedência liminar do pedido, e sempre esse contraditório franco, aberto, desde a petição inicial, sobre se aplica ou não se aplica. Tá? Então, eu acho que essa é realmente um dos grandes temas do Código, né? E que trabalha, né, esse direito jurisprudencial como técnica voltada para resolver esses conflitos repetitivos, seja os que já existem, seja para debelar, né, aquele número de processos que pode, a partir de determinadas situações concretas, voltar. Então, dentro do tempo que me foi reservado, senhoras, senhores, estudantes, profissionais e professor Alexandre, é o que eu tinha a dizer. Eu vou devolver a palavra ao professor Alexandre e para conduzir os debates, estou aqui à disposição. Mais uma vez, professor Alexandre, meu muito obrigado pelo honroso convite de estar aqui com vocês nessa noite aqui, fechando o 14º Fórum Jurídico da Unipa. É a sua palavra. Obrigado. Professor Cássio, nós que agradecemos aí a oportunidade de receber você, né, nesse fórum jurídico. Foi muito clara e didática a sua exposição a respeito de um tema complexo para a ciência processual, complexo para o profissional do direito, que é esse tema de precedentes, né, um tema que você prefere tratar como indexadores jurisprudenciais. Olha, como professor de Direito Processual Civil, eu venho destacando para os meus alunos essa importância dos recursos para não só proteger o direito subjetivo das partes, mas também para a formação dos precedentes, né, para a uniformização do direito constitucional e do direito infraconstitucional. Acho que o doutor deixou claro
né, essa questão da coerência, da estabilidade, da integridade da jurisprudência exigida ali pelo legislador no artigo 926. Professor Cássio, eu tenho uma pergunta que me mandaram aqui, a assessora que me mandou, da Lorena, e a Lorena ela está perguntando se o IRDR e o IAC, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência, se eles já podem ser instaurados com um processo em primeira instância. Essa é uma discussão interessante, né? O código, ele insinua que o IRDR precisa ter chegado, os casos, né, ou pelo menos um caso, precisa ter chegado já no tribunal, né? O IAC não. O IAC, ele é mais um ato de, digamos, de conveniência, que é sempre uma palavra antipática também, né, do tribunal, de repente vendo o que ocorre na primeira instância e fala, bom, isso mais dia ou menos dia vai chegar por agravo de instrumento, de tutela provisória, vamos então evitar aquela avalanche que mais dia ou menos dia chega, né? Mas o IRDR parece que pelo menos um caso já vai ter que chegar ao tribunal. Mas se você me permite, professor Alexandre e a Lorena, que faz a essa é uma questão um pouco, porque no Brasil é tudo uma questão de 2, 3 dias, né? Que nós temos uma litigiosidade repetitiva absurda, né? Nós temos, isso é até uma coisa positiva de ver, um acesso à justiça muito facilitado e um acesso recursal absolutamente aberto a partir da tutela provisória, né? Então, é tudo uma questão de 2, 3 dias, vai 15 dias, se a gente quiser, que é o prazo do recurso, para alguma coisa já chegar no tribunal, e aí, inequivocamente, já é suficiente, tanto para o IRDR como para o IAC. Eu sustento até que há uma certa fungibilidade entre IAC e IRDR em alguns momentos, justamente porque é muito pouco claro você dividir, né, traçar uma linha divisória objetiva, IAC de um lado e o IRDR do outro. Não, é isso mesmo. Eu acho que esses dois mecanismos, esses dois instrumentos aí dentro desse microsistema de litigiosidade repetitiva, né, eles, segundo o que insinua o código, eles necessitam aí de primeiro ter chegado algo no tribunal. Veio uma outra pergunta aqui, professor Cássio, do Gustavo Paranhos. Ele pergunta se esses métodos de solução de conflitos, né, seria um dos pontos fortes do atual CPC, né, se comparado ao Código de 73. Essa é a pergunta do Gustavo. Então, Gustavo, eu acho que sim, concordo com a tua observação. Eu diria que sim, esses métodos de solução de conflitos repetitivos pelo direito jurisprudencial, enfim, e aí, independente da nomenclatura que a gente dê, é um dos pontos altos do Código atual, anunciado e valorizado desde a exposição de motivos do anteprojeto, e é interessante olhar isso. O Código de 73, ele tinha o incidente de uniformização da jurisprudência, que, em última análise, queria a mesma coisa que o IRDR quer. Por isso que eu digo, o IRDR é claramente uma evolução natural do antigo incidente de uniformização de jurisprudência. Mas, aí está, Gustavo, a grande verdade é que o incidente de uniformização de jurisprudência do Código 73, eu vou falar de forma crua e nua, não pegou. Não funcionou. Não funcionou. Você tem lá é interessante, no começo dos anos 70, né, quando o código entra em vigor em 74, todo mundo falando, que coisa maravilhosa, isso aqui vai resolver tudo, etc. Tal, e simplesmente não funcionou. Não é que não saiu do papel, as pessoas não tinham compreendido ainda, ou internado essa compreensão de que, se o tribunal diz, é para eu seguir. Se o STJ diz, né, na época não, é Supremo, enfim, mas se o Tribunal Superior diz, eu tenho que seguir. Independente de efeito vinculante, independente... Por isso que eu digo até, quem sustenta que tem efeito vinculante tem viés autoritário. Você não precisa justificar isso pelo efeito vinculante, sabe? Goela abaixo, juiz não pensa, juiz é um operador do direito. Isso é um discurso absolutamente contrário ao direito brasileiro. Mas é uma questão de bom senso, repito, você está vinculado à lei. Mas o meu caso é diferente. Então diga, o caso é diferente e por isso eu não aplico. Aí está tudo bem, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Inglaterra. Aí está, a lei é diferente. Para esse caso, eu não aplico a lei. Ninguém vai dizer que você criou a lei. Você aplicou outra lei, você aplicou a exceção da lei. Aqui é a mesma coisa. Então, eu diria que sim.
quando a gente compara os usos, né, do código, né, 73, a uniformização não deu os resultados que o código de 2015 aposta que IAC, IRDR, recursos repetitivos e etc. bem. Né? Ver um pouco mais para esperar. Por enquanto tem dado. Realmente, o número desses... E o Tribunal de Minas é o campeão de IRDRs no Brasil, né? de IRDRs instaurados. Tal. Então, é ver os bons frutos, espero eu, que isso traz. O que a gente não pode esquecer só, vou frisar só rapidamente o que eu falei, não é um passe de mágica, hein? Não é porque o Tribunal de Minas, de São Paulo, do Rio, pouco importa, qualquer tribunal fixou a tese no IRDR, que no dia seguinte não tem mais conflito repetitivo. Não. Ninguém vai queimar os processos. Eu tenho que ver se eu aplico. Então, aqueles 10 casos, aqueles 1000 casos, têm que ser julgados um a um, até para ver se aplica ou se não aplica. O que eu tenho é uma menor dificuldade de identificar a tese, porque a tese gerava discussão, gerava interpretação 1, 2, 3, e agora eu sei que a terceira interpretação é a, entre aspas, correta, é a que deve ser aplicada. Mas eu preciso ver se o caso comporta aquilo, e quais as consequências da aplicação daquela tese no caso concreto, porque às vezes tem outros pedidos, tem sucumbência, tem uma série de peculiaridades e efeitos reflexos. Então, não tem supressão de processo. Até se criticou muito, os advogados vão perder o emprego, porque aí só um advogado ganha, o advogado do caso líder, né? Não é verdade. O advogado do caso líder pode até ter lá mais likes que o outro, né? Pode ter sido o cara da vez, mas todos os outros advogados, promotores, defensores e juízes vão estar usando aquele caso líder, aquela tese, aquele indexador, no seu caso, com toda a dificuldade que as peculiaridades do caso concreto exigem. Não tem solução mágica. Infelizmente, que nem a Covid. Não tem solução mágica. O que serve para um não serve para outro, mata o outro. Tem gente que não pega, tem gente que pega. E assim vai. Professor Cássio, eu achei interessante na sua palestra, e aí agora é uma observação própria aqui do professor Alexandre, é que você falou muito na figura de vários operadores do direito, né, de vários sujeitos, não só do juiz, mas também das partes do Ministério Público, da Defensoria Pública. Eu confesso que é muito comum você ver alguns profissionais mencionando que os juízes não querem aplicar os precedentes, que os juízes querem fazer uma interpretação livre, mas durante a palestra você tratou que cabe também ao advogado, né, mencionar na sua petição inicial, mencionar na sua contestação, para que o juiz possa pronunciar a respeito da aplicação ou não do precedente. Né? Então, eu vejo que todos os profissionais do direito que participam durante o processo, né, devem ficar atentos a esses indexadores jurisprudenciais. Nós não podemos simplesmente querer jogar a culpa todo na questão do juiz, porque o juiz pode não ter aplicado um precedente porque ele também não foi suscitado. E aí eu venho uma indagação minha no seguinte sentido: você, na sua condição aí de professor, você entende que os profissionais do direito, nas suas variadas carreiras, eles já estão preparados para poder trabalhar com esse sistema de precedentes que o Código de 2015 trouxe para o ordenamento jurídico? É o grande final. Eu acho que nós temos que nos preparar. O problema é de quem já estava, né, no mercado, quem já estava na faculdade, acaso pega o bonde andando, né? E uma das grandes críticas, ao meu ver, uma das mais corretas ao Código de 2015, a vacatio legis de 1 ano só. É muito pouco, né? Para a quantidade absurda de mudanças de lei, de tecnologia jurídica, e as estruturas que o código pressupõe que funcionem para outros tantos objetivos serem atingidos. Por exemplo, sejusques, né, para composição, para mediação, conciliação e etc. Né? Então, acho que a grande dificuldade é quem já está aí no mercado, quem já está na faculdade, tem que se acostumar, mas é uma tarefa de médio, longo prazo para essa finalidade. Ao meu ver, isso é muito importante para todos nós, né? Termos presentes que esse diálogo é fundamental. É muito fácil também jogar a conta só para o outro. Esse juiz isso, esse juiz aquilo, é muito cômodo. Não, mas se eu sei que eu tenho um obstáculo lá numa tese,
Uma de duas, ou eu oriento meu cliente a não entrar, ou nós vamos perder, ou eu falo, não, mas não se preocupe, porque essa tese não aplica, veja, o nosso caso é diferente, e eu vou tentar demonstrar para o juiz, essa é a minha tarefa, que é diferente. É isso que é bacana. Fica mais bacana. Agora, eu não vou esconder, né, essa tese no meu bolso, aí eu vou fingir, partir do pressuposto que o juiz não leu o Corpus 927, que o advogado da outra parte também não leu, não fez a Unipan, nem sabe do que a gente está falando, né? Não é verdade. Eu vou jogar limpo. Aliás, o artigo 5º do Código fala da boa-fé, o artigo 6º fala da cooperação, é isso. Não tem segredo. E aí a discussão é bonita. Bom, tem a tese? Tem. Mas aplica ou não aplica? Como aplica? Onde que a gente vai chegar a se aplicar? E aí essa é a discussão. Professor Cássio, olha, eu queria agradecer imensamente a sua participação nesse 14º Fórum Jurídico. Eu sei que a sua agenda é uma agenda complicada e certamente um fórum presencial, a dificuldade que nós teríamos para poder trazer o doutor Cássio aqui, né? A gente já tentou em outras oportunidades, mas foi muito bom, né? Poder aí compartilhar a sua vasta experiência no campo da ciência processual com os participantes do 14º Fórum Jurídico. Muito obrigado e eu deixo o espaço aberto aí para as suas considerações finais. Mais uma vez, professor Alexandre, muito obrigado. E, de fato, aí esse acesso remoto facilita bastante, né? A gente consegue chegar aí e voltar rapidinho, né? Mas, se Deus quiser, teremos oportunidade aí, marcando com antecedência, fica tudo mais fácil e terei o privilégio de abraçá-lo aí pessoalmente, conhecer todos os amigos da Unipan, vai ser muito gostoso para mim. Te agradeço mais uma vez o honroso convite e espero aí que aquela sua expectativa muito gentil do início tenha se confirmado, pelo menos em alguma medida. Sim, confirmou sim. Muito obrigado, tá, doutor Cássio? Obrigado. Tchau, gente. Declaro encerrada aí o 14º Fórum Jurídico. Muito obrigado aos nossos alunos, muito obrigado aos alunos das outras instituições, né, pessoal de norte a sul do país, participando desse 14º Fórum Jurídico. E aguardem aí, né, no segundo semestre nós temos aí mais eventos, tem uma Semana da Pesquisa Jurídica. Abraço, tchau para todo mundo, viu? Valeu, foi uma honra estar com vocês aqui nesse 14º Fórum Jurídico.